Olá, hoje vamos falar sobre um assunto não muito discutido, né? O chamado, a vocação. A maioria dos crentes querem, não vê a hora de ter um chamado de Deus, né? De serem chamados. Né? Mas eu queria falar um pouco sobre o que é chamado mesmo. Né? Não um cargo de igreja, um chamado de Deus. O chamado de Deus é algo incrível, dado a alguém totalmente incapacitado, inapropriado. O chamado, eu gosto da expressão que é uma chama, é um fogo que te queima por dentro, em que ele queima todos os teus outros planos. E quando você tenta viver outra vida, aí você vê que não vale a pena. O chamado é a morte do seu eu para viver um nós a favor do próximo. Um chamado é um céu aberto de Deus chamando você e a mim para viver uma paixão pelo mundo perdido. Um chamado não é um cargo. Um chamado não são luzes, holofotes e palcos, plataformas, que não é altar. Aquilo onde nós subimos não é um altar. O altar vem muito antes da plataforma. Tem muita gente que sobe as plataformas, mas nunca levantaram um altar para Deus em seu coração. O altar do sacrifício é o seu eu totalmente morto no seu coração. É o seu Isaac, é o seu sonho, é a sua verdade pessoal, é a sua justiça própria sendo queimado pela justiça que excede todo entendimento. É a justiça chamada Jesus, a nossa justiça. Um chamado é um lugar onde você vai ser totalmente triturado. Você lembra como Jesus, antes da cruz, ele experimentou o Jardim das Oliveiras. Aquele lugar chama-se Getsemane. Getsemane era o lugar onde amassava as azeitonas. Jesus, antes de ser crucificado, ele foi amassado na sua alma. Se possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Porque a dele não era. É quando você para de querer convencer Deus da sua vontade e você é tomado totalmente pela vontade daquele que te criou antes da fundação do mundo, te resgatou da traição, do erro de Adão, te trouxe de volta para casa, te deu um nome, te deu um anel, te comprou e veio dentro de você habitar. E por teu intermédio falar a outros, povos, nações e línguas. Isso é um chamado. Chamado não é a estreia. Chamado é um envio de alguém que já não tem mais vida própria. Já não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo vivo que agora vive em mim. Povos, nações e línguas. Um chamado é aquele que já foi totalmente consumido de si mesmo. É aquele que já não busca mais a bênção de Deus, porque sabe que o Deus abençoador habita dentro dele. Pense nisso. Pense nisso. O chamado não te garante nada, a não ser traições, competições, solidão.
Haverá momentos que só ficará você e o Senhor Jesus Cristo. E ainda ele falará para você: importa que você vá dar testemunho em Roma. E Paulo, quando vai para isso, o barco afunda, tem furacão, ele sai, consegue ficar livre, se salvar do naufrágio do navio, vai para uma ilha e uma serpente não morde, não pica mais nenhum, só faz a marca em Paulo, a ponto das pessoas falarem: poxa, que homem azarado é esse chamado, porque parece que os chamados de Deus não acontece mais nada com ninguém, só com aquele que tem um chamado. Parece que é mais difícil para aquele que é chamado, é mais pesado, é mais solitário, é mais dificultoso para o chamado. Mas na proporção da dificuldade externa, há um fogo que vai ardendo em você, porque ele vai te quebrantando. Mas ao Senhor agradou moê-lo. E ainda ficam falando de um evangelho de vantagens. Temos nós alguma vantagem? Não, de forma alguma. Pois já temos demonstrado que tanto judeus como os gregos estamos debaixo do pecado. Não temos nós vantagem alguma. Esqueça o evangelho de vantagens. A única vantagem é Cristo em nós, a esperança da glória. Que apesar de toda a desvantagem, nós somos supremos nele, porque a supremacia de Cristo em nós. Isso é o começo do chamado. Bom sábado.